Rafaela, e o que aconteceu na véspera de Natal de 2015 ainda me persegue até hoje. Aquele Natal, que deveria ser repleto de alegrias e celebrações, se transformou em um pesadelo que nunca pude esquecer. Os gritos, o sangue, a sensação de que algo sinistro pairava sobre a nossa rua, a memória daquela noite macabra ainda está vívida em minha mente. Era para ser apenas mais um Natal tranquilo, mas no final da noite o horror tomou conta de tudo. Naquela noite, eu morava com meu marido, Daniel, e nossa filha de 7 anos, Luísa, em uma casa simples, mas aconchegante. Havíamos acabado de terminar a ceia e a casa estava decorada com as típicas luzes de Natal. A rua estava calma, as casas ao redor também decoradas, algumas com o som distante de músicas natalinas. Estávamos todos ansiosos para abrir os presentes, já que a noite estava fresca e as estrelas brilhavam no céu. Tudo parecia perfeito. Nossos vizinhos, a família Castro, moravam na casa ao lado. Eram pessoas quietas, mas sempre muito amáveis. O Sr. Castro, um homem de meia idade, era engenheiro e passava o dia todo trabalhando. Sua esposa, Dona Helena, era uma mulher gentil, sempre sorridente, mas de uma maneira um pouco reservada. Eles tinham 2 filhos, Felipe e a pequena Gabriela, de apenas 3 anos. A família sempre foi tranquila, e nada em sua rotina parecia indicar qualquer tipo de problema. Naquela noite, por volta das 23h30, enquanto estávamos na sala, ouvindo músicas e tentando acalmar Luísa para que ela pudesse dormir antes da chegada do bom velhinho, ouvimos algo estranho. Não sabíamos exatamente o que era, mas era um som abafado vindo da casa dos Castros. Parecia um barulho de algo sendo derrubado, seguido de um grito abafado, mas tão estranho que fez um calafrio percorrer minha espinha. Daniel também ouviu e olhou para mim com uma expressão de desconforto. "Você ouviu isso?" ele perguntou preocupado. Antes que eu pudesse responder, o som cessou abruptamente. Um silêncio estranho tomou conta da rua, e por um momento eu quase achei que tinha imaginado. No entanto, uma sensação de apreensão se instalou em mim. Era como se algo estivesse errado. Decidimos não nos importar muito com isso no começo, até porque o som poderia ter sido apenas um acidente qualquer, algo simples. Mas o medo, como uma sombra invisível, não me deixou em paz. Foi então que, cerca de 15 minutos depois, vimos o Sr. Castro sair de sua casa com pressa, passando pela nossa porta. Ele parecia agitado, com os olhos arregalados e a respiração pesada. Ele olhou rapidamente para a nossa janela, mas não parou. Não o vi entrar em nenhum carro, apenas se afastando apressadamente pela rua. O que mais me intrigou foi a sua aparência. Ele parecia desorientado, como se estivesse fugindo de algo, mas não conseguia entender o que poderia ser. O comportamento dele estava tão fora do normal que imediatamente senti uma sensação de inquietação. Eu queria dizer algo para Daniel, mas ele parecia tão desconfortável quanto eu e preferiu não falar, como se nossos medos fossem compartilhados sem palavras. Contudo, o que realmente me deixou aterrorizada foi o fato de que, ao passar pela nossa casa, ele olhou com uma expressão vazia, como se estivesse alheio a tudo ao seu redor e não parecia o mesmo homem educado que sempre havia sido. Quando Daniel foi até a janela para olhar, ele disse: "Isso não está certo. Ele parece que estava fugindo de algo." Fiquei em silêncio, o estômago apertado. Tentei afastar essa sensação. Afinal, era Natal, e a ideia de que algo tão terrível pudesse acontecer em nossa rua parecia absurda. Mas a preocupação não me deixou tranquila. Sabíamos que o Sr. Castro não era o tipo de pessoa que se afastaria assim da sua família, sem mais nem menos. Algo estava errado, mas não imaginávamos o quão errado. Foi então que, por volta da meia-noite, ouvimos sirenes. O som de várias viaturas se aproximando nos fez olhar pela janela. A rua estava tomada por luzes piscando, carros de polícia e ambulâncias paradas na frente da casa dos Castros. Meu coração disparou. Algo muito grave havia acontecido. As sirenes cortavam a noite, ecoando pela rua. Mas o que realmente me gelou foi ver que os policiais estavam retirando o corpo de um homem da casa, o Sr. Castro. Eu e Daniel ficamos em choque. Como aquilo era possível? Ele estava ali, do outro lado da rua, apenas minutos antes, como se estivesse fugindo de algo. A polícia rapidamente começou a isolar a área e eu sentia a tensão no ar.
Meus pés pareciam pesados e eu não conseguia tirar os olhos da cena na calçada. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os jornais locais. O Sr. Castro havia sido encontrado morto em sua própria casa, com sinais evidentes de um assassinato brutal. O pior de tudo, sua esposa, Dona Helena, e seus filhos, Felipe e Gabriela, também estavam mortos. A casa dos Castros estava cheia de sangue. Havia marcas de luta e o cenário era indescritível. O caso foi descrito como um assassinato em massa, um ataque brutal em plena noite de Natal. Mas o mais chocante era o fato de que ninguém havia ouvido o que realmente aconteceu dentro da casa. As investigações começaram imediatamente, mas a polícia não conseguiu encontrar respostas. Não havia sinais de arrombamento. Não havia qualquer indício de que alguém tivesse invadido a casa. E o mais bizarro, não havia marcas de força nas vítimas. Eles foram mortos de uma maneira tão silenciosa, tão sem rastros, que parecia impossível. Os vizinhos, incluindo eu e Daniel, fomos interrogados, mas ninguém tinha visto ou ouvido nada relevante. O que mais aterrorizava era o comportamento do Sr. Castro antes de sair correndo de casa. A polícia, sem uma explicação clara, sugeriu que ele tivesse sido o responsável pelos assassinatos, que tivesse enlouquecido e matado a família antes de fugir. Mas o mais estranho de tudo era que a autópsia revelou que ele não tinha cometido os assassinatos. Ele estava com sinais de uma luta violenta, como se estivesse tentando se defender de algo invisível. Com o passar dos dias, os rumores começaram a crescer. Pessoas começaram a dizer que haviam visto o Sr. Castro em outros lugares, andando pelas ruas com os olhos vazios, sem demonstrar qualquer emoção, como se fosse apenas uma casca vazia. Alguns diziam que ele parecia estar possuído, como se estivesse sendo controlado por uma força estranha e maligna. E isso não fazia sentido algum. A história tomou um rumo ainda mais bizarro quando alguns vizinhos começaram a relatar acontecimentos estranhos nas semanas seguintes. Durante a madrugada, algumas pessoas ouviram passos pela rua deserta, como se alguém estivesse observando as casas. Outros disseram ter visto uma figura com um capô preto, caminhando de forma lenta e arrastada, como se estivesse em um transe. Mas ninguém conseguiu identificar quem ou o que estava por trás disso. Eu e Daniel começamos a temer pela nossa segurança. O pânico tomou conta de nossa casa e, por mais que tentássemos seguir em frente, a sensação de que algo estava nos vigiando nunca nos deixou. No Natal seguinte, a rua estava deserta. Nenhum vizinho decorou a casa. A atmosfera estava pesada, como se a morte tivesse marcado aquele lugar. A verdade é que, desde aquela noite macabra, nada mais foi o mesmo. Nunca soubemos o que realmente aconteceu com a família Castro. E nunca entendemos o que levou o Sr. Castro a sair de casa daquela maneira, desesperado, apenas para ser encontrado morto. Algumas pessoas dizem que a casa dele estava maldita. Outras falam sobre forças sobrenaturais que rondavam o local. Mas eu e Daniel sabemos de uma coisa: aquela noite nunca será esquecida. O Natal, que antes era símbolo de alegria, se transformou no maior pesadelo de nossas vidas.